Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso programa nos bastidores da instrumentação. E hoje o nosso convidado, como todos os outros, né, são convidados especiais porque cada um tem uma história, cada um tem uma bagagem. E hoje eu vou começar a entrevistar a primeira turma de técnico de instrumentação aqui da América do Sul. O Costa Neto faz parte dessa turma. Hoje ele é aposentado, mas ele foi um professor, consultor, técnico de instrumentação, e ele participou integralmente dos primeiros momentos. Ele foi o primeiro aluno, um dos primeiros alunos, participou de tudo do começo. E a nossa conversa hoje é com ele. Costa Neto, seja bem-vindo. E eu gostaria de saber quem é o Costa Neto. Assim, uma coisa bem resumida, mas quem é o Costa Neto? Fala para mim. Tá bom. Reginaldo, obrigado aí pela oportunidade, tá? Então, vou falar sobre o Costa Neto, né? Benedito Lourenço Costa Neto é meu nome inteiro, meu nome completo, tá? No momento, aliás, eu estou aposentado, certo? Tive minha carreira profissional que encerrei em 2020, tá? Vou falar um pouquinho, obviamente, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daí mais à frente, né? Mas sou casado, três filhos, tá? Tive três filhos ao longo da minha vida, e tenho duas netas maravilhosas e um netinho maravilhoso também. Show. E moro em Praia Grande, estou curtindo aqui minha aposentadoria aqui, pertinho da praia, aqui em Praia Grande. Pô, legal. Eu estava vendo uma foto sua, mas eu vou falar dela daqui um pouquinho. Antes, eu gostaria de saber o seguinte: como que você conheceu a instrumentação? Você era de empresa, você não era? Porque cada um tem um jeito de ter chego lá no Senai. Como Uhum. que você conheceu a instrumentação do Senai? Conta para nós. Então, é o seguinte, Reginaldo, vamos ter que voltar no tempo, obviamente, tá? Vamos usar Não muito. vou ter que voltar bastante no tempo, né? A minha escala de tempo já é décadas. Já passei lá o ano passado, há alguns anos atrás, a gente já fala algumas décadas atrás, né? Mas, enfim, isso começou em 1975. Eu estava fazendo engenharia eletrônica no Santa Cecília, tá? E, naquela época, meu pai viu um anúncio no Jornal Tribuna, assim, de um processo seletivo do curso técnico de instrumentação, 1975, né? No final do ano de 1975, meu pai viu lá um anúncio do processo seletivo para fazer o curso técnico de instrumentação, né? Aí meu pai, eu me lembro perfeitamente disso daí. Meu pai chegou assim, ó, Neto, ele chamava de Neto, ó, vai lá e faz essa prova aí, tá? Vê se você passa aí para fazer esse curso aí, porque é muito bom. Vai ser muito bom para você. Você está fazendo engenharia eletrônica, mas se você fizer esse curso técnico, aí vai ser muito bom para você. E ele falou isso com propriedade, Reginaldo. Por quê? Porque naquela época meu pai era operador de processo na refinaria em Cubatão. Olha que legal. Ele era operador de processo, então ele sabia, ele lidava com instrumentistas, tratava com instrumentistas, ele tinha conhecimento, né, por ser operador, sobre do que se tratava a instrumentação, né, ele mexia com instrumentação de certa forma, né. Aí eu fui lá, fiz o processo seletivo e tive a felicidade de passar no processo seletivo, e assim, em 1976, eu fiz o curso técnico de instrumentação. Naquela época, o curso técnico era em período integral, né? Um ano, período integral, manhã e tarde. Então, eu fiz fazer engenharia de noite, no Santa Cecília, e técnico de instrumentação em 1976. Então, foi assim que começou, né? Com o curso Certo. técnico do Senai, na primeira turma, né? De técnico de instrumentação no Senai. Na primeira turma, no primeiro curso de técnico de instrumentação no Senai em todo o Brasil, né? O Senai de Santos foi o primeiro curso de instrumentação, tá? Findo o técnico de instrumentação, a fase escolar, né? Apareceu uma oportunidade de estágio na COSIPA. E eu e mais 4 colegas fomos fazer o estágio na COSIPA. Naquela época, se não me falha a memória, era 1.200 horas, ou 1.200 ou 1.600 horas, não me falha a memória, tá?
Enfim, eu fiz o estágio na Cosipa, e aí eu te digo o seguinte, Reginaldo, Cosipa foi a minha segunda escola de instrumentação. Né? Foi a minha segunda escola de instrumentação pela diversidade, né? Pela diversidade de tecnologia, de processos que tinha na antiga Cosipa, né? Antiga Cosipa, tá? O atual Usiminas. Mas, então, eu fiz o meu estágio em 1900, finalzinho de 1900, então fiz o estágio em 1976, 70, um pedacinho de 77, e em 78 eu fui contratado como técnico de instrumentação na Cosipa. Né? Já estava trabalhando como estagiário, aí fui promovido, fui contratado como técnico de instrumentação, e aí pude desempenhar já minhas funções melhor, minhas funções aí com maior desenvoltura. Né? E lá, então, eu tive contato na prática, né? Na prática, realmente, com vários sistemas, equipamentos, fabricantes daquela época. Você deve estar lembrado aí, os colegas aí contemporâneos vão se lembrar de Foxborough, Taylor, Masoneiro, Lindsay Northrop, né? Daqueles bico palheta. Né? Tá certo? Na instrumentação, eu tive contato com instrumentação pneumática lá, obviamente no Senai já tinha, né? Mas foi minha segunda escola, Reginaldo, foi minha segunda escola, tive uma oportunidade excepcional, bem, certo? Então, essa aí foi a minha fase na Cosipa, né? E foi lá também, Reginaldo, que eu comecei a dirigir minha vida profissional para instrumentação analítica, né? Porque eu também comecei a ter contato com equipamentos analíticos e eu tive uma certa afinidade. Eu gostei desta área, tá? Instrumentação analítica, né? E comecei a trabalhar, a minha coordenação começou a, então, percebendo que eu gostava, que eu tinha afinidade com esses equipamentos, começou a me colocar para fazer manutenção em instrumentos analíticos, tá? Aí tive contato aí com outros tipos de equipamentos também, tá? E naquela época eu trabalhei na Cosipa aí no alto forno, sinterização, calcinação, em toda a parte de siderurgia, né? Os processos da siderurgia, tá? Tive também contato com a Yokogawa, com Hitachi, né, que estão Yokogawa, que está até hoje aí, né? Até hoje está no cenário da instrumentação, tá? E então foi uma fase muito preciosa na minha vida em termos de conhecimento, tá? Dando continuidade, naquela época eu tive um engenheiro que era meu chefe, Geraldo Passos, vou citar o nome Grande dele aqui. Geraldo Passos, lembro? Foi meu professor. Ele, em determinado dia, quando eu estava trabalhando, ele chegou para mim, Costa, tinha uma oportunidade lá no Senai. Você quer fazer uma entrevista lá com aquela época, com o professor Deusdedit, saudoso professor Deusdedit? Eu falei, top, vou lá dar uma olhadinha. Ele falou, para dar aula lá, tá? Se você gosta de instrumentação analítica, vai dar aula de instrumentação analítica. Eu falei, top, vou lá. E assim aconteceu, fiz a entrevista, fui aprovado na entrevista e em 1979 eu entrei e iniciei minha carreira no Senai, que foi minha terceira escola e onde realmente eu impulsionei minha vida profissional, e onde eu construí toda a minha vida profissional e de onde eu tirei todo o meu sustento para construir minha família, né? E de 1979 até 2020, foram 41 anos, eu prossegui com a minha carreira de instrumentação no Senai, tá? Desses 41 anos, Reginaldo, nesses 41 anos, resumidamente, né? Mais ou menos a metade foi na área de docência, né? Na área de docência, com ênfase em instrumentação analítica, né? Eu dava aula no curso técnico de instrumentação, nesses 20 anos, mais ou menos, tá? De instrumentação analítica, e também dei vários treinamentos para as empresas que mandavam técnicos no Senai fazer treinamentos de instrumentação analítica, né? Tinha um laboratório, na época teve um laboratório de instrumentação analítica que eu ajudei a montar junto com outros colegas também, tá certo? E eu dei vários treinamentos
para técnicos de todo o Brasil que venham fazer curso no Senai de instrumentação analítica. Então, isso aí foi mais ou menos a metade da minha carreira no Senai. E a outra metade, eu fui promovido para a área de gestão, mais especificamente para a coordenação. Então, eu prossegui aí, me afastei um pouquinho da área técnica, mas, obviamente, que todo esse embasamento que eu tinha aí de instrumentação me deu uma boa base aí para mim fazer minha carreira na área de gestão pedagógica, né, gestão escolar no Senai. Então, eu trabalhei mais ou menos uns 20 anos, até o final da minha carreira, no 2020, na área da coordenação no Senai de Santos. Tá? Mas foi na instrumentação analítica que realmente eu tive contato com várias tecnologias, tive ótimas oportunidades no Senai, tá? Porque realmente tive que estudar muito, Reginaldo, tive que estudar muito, né? Tive que estudar muito. Obviamente que eu tive apoio das minhas chefias, na época o professor Deodete, saudoso, o professor Antônio Carlos, diretor da Escola Senai de Santos, também saudoso, professor Antônio Carlos, que sempre me apoiaram, né? Sempre me apoiaram na minha carreira. Então, eles sempre me apoiaram aí, e foi graças a eles que eu iniciei e me ajudou a construir minha carreira no Senai. Deixa eu Okay? fazer uma Então, outra pergunta. por não, Geraldo. Eu me lembro bem que eu comecei em janeiro de 77. E o professor Deusdete, vira e mexe, falava: olha, a primeira turma já montou essas apostilas, fez isso, fez aquilo, agora é a vez de vocês. Você chegou a participar dessa montagem das apostilas logo no comecinho? Você teve por exemplo, em sábado, porque o professor Deusdete ele não parava, ele não tinha sábado e domingo, para ele tudo era segunda-feira. Você chegou a acompanhar ou participar de algumas coisas desse gênero? Não, Reginaldo, aí é mais ou menos assim, tá? O curso técnico, né? A equipe que estruturou e montou o material didático do curso técnico trabalhou em 1975, certo? Em 1975, ou seja, um ano antes da primeira turma, né? Foi montada uma equipe técnica coordenada pelo Senai, pelo professor Deodete, tá? E essa equipe era composta por engenheiros da área de instrumentação das empresas aqui de Cubatão, que é a Cozipa, a Refinaria, a Cavacloro, enfim, várias outras empresas aqui. Então, esses engenheiros, eles é que estruturaram a grade curricular do curso, eles estruturaram a grade curricular, né, as matérias, carga horária, a sequência, né, e elaboraram o material didático. Então, foi esse corpo técnico que elaborou o material didático que, durante muitos anos, foi utilizado pelos alunos, foi utilizado por mim na primeira turma e por várias turmas, eu quero que você também, em 1960, você foi da segunda ou terceira turma, Terceira né? turma. Terceira turma, então você deve ter usado esse material, né? Então, foi assim, né? Esse material foi utilizado aí, essa grade curricular foi utilizada até, acho que 1983, por aí. Foi mais ou menos, foi nessa época, 1980, não me recordo exatamente, né? Obviamente faz décadas que essa coisa aconteceu, o curso técnico passou pela primeira reformulação, né? Foi a primeira reformulação. Aí, na primeira reformulação, aí sim, eu já como docente do curso, eu ajudei a debater a nova grade curricular, né? E fazer algumas revisões de apostilas, né? Mas aí já estávamos aí em 1983, 1984, uma coisa assim, né? Nessa época, é que eu também comecei com uma especialidade de instrumentação analítica, em 1983, no laboratório já montado de instrumentação analítica. Aí sim, eu fiquei focando a elaboração de material didático da instrumentação analítica, que mais à frente dei treinamentos nessa área para vários técnicos que vinham de várias empresas no Brasil, né? Então, mas da primeira turma, mais ou menos, durante 8 anos, mais ou menos, 6, 8 anos, o material didático utilizado, a grade curricular, foi elaborado por aquele corpo técnico composto por engenheiros das empresas, das indústrias aqui de Cubatão.
de engenheiros aí da área de instrumentação, né? Então, eles elaboraram um material didático. Obviamente que esse material didático não foi todo transformado, né? Foi feito algumas revisões e assim sucessivamente. Por quê? Obviamente porque a tecnologia vai mudando, Lógico. né? Vai mudando, né? E há necessidade, de tempos em tempos, certo? De se montar uma equipe técnica gabaritada e fazer a revisão da grade curricular e do material didático que são utilizados pelos alunos, ok? Você pegou uma grande. Vamos já usar um pouco do termo nosso de instrumentação, um range grande de espaço da instrumentação. Só para você ter uma ideia, quando você começou, era uma instrumentação pneumática, que passou por uma eletrônica, que passou por uma digital. Ou seja, nós estamos numa sorte muito grande de ter vivenciado quase toda a transformação da instrumentação. Exatamente, exatamente. Tem alguma coisa assim, algum caso lúdico, alguma coisa, algum caso emocional que você gravou, que está gravado no seu interior e que você não esquece nunca? Eu, por exemplo, Olha, eu tenho uma passagem com você que eu vou falar depois, mas, mas é, a gente sempre grava alguma coisa, né? então, na verdade, tiveram várias coisas, tá certo? Tiveram várias coisas. Rapidamente, minha primeira atividade prática no Senai foi desmontar uma placa de orifício, os flanges enormes lá, e tinha que desmontar a placa de orifício, fazer as medições, né, para poder levantar o coeficiente de vazão da placa de orifício. Foi a primeira atividade. Mas o que eu vou citar aqui realmente foi o seguinte: nós tivemos realmente a felicidade desde lá do começo, passar por várias coisas, mudanças né, de tecnologias, né? Começamos aí com válvulas, né? Eletrônica aí ainda valvulada, eu peguei várias coisas ainda valvuladas, transistorizadas, depois entraram a eletrônica digital, microprocessada e daí para frente, tá certo? Mas naquela nossa época, meados de 1980, estavam começando os microprocessadores. Então havia uma Singloop, confusão os multiloop. muito microprocessador com microcomputador, estava havendo uma confusão grande nesse negócio. Aí, o que é microcomputador, o que é microprocessador, certo? Né? Então, eu me lembro que nós damos uma palestra, eu e na época lá, um colega lá, foi o Valdemar, professor de Senai Valdemar. também, Valdemar de Sim. Oliveira, ele, nós tivemos, nós elaboramos um trabalho para desmistificar eletrônica, essa eletrônica digital, eletrônica microprocessada, microcomputador, certo? Dá uma desmistificada, programa de computador. Então, nós fizemos um trabalhinho e apresentamos para a direção da Escola Senai de Santos. O pessoal poder entender melhor todas essas transformações, que havia muita confusão. Às vezes eles conversavam, falavam, e não sabiam exatamente do que estavam falando e conversando, né? Então, nós fizemos um trabalho aí, isso me marcou muito, porque nós fizemos um trabalho aí para nós mesmos nos alinhar, nós mesmos estudarmos o caso, né, melhor, e dividir esse conhecimento com a direção da Escola Senai Santos, né? Certo? O diretor, o coordenador, os outros professores, então nós fizemos um trabalho de uma palestra, né, para desmistificar todas essas coisas aí, homogeneizar o conhecimento, tá? Certo. Eu vou falar agora uma coisa para você, uma coisa que me marcou bastante, e você faz parte desse tempo. Na realidade, você vai lembrar, eu tenho certeza. Você me deu uma grande oportunidade de eu fazer parte do primeiro professor noturno de instrumentação, um projeto que era do professor Antônio Carlos, para É, poder ocupar o Senai durante a noite. E você me chamou para que eu desse treinamento. Eu achei gozado você falar assim para mim, mas Reginaldo, olha, não é uma palestra como você está acostumado a fazer. Não é um treinamento dentro da indústria que dura 3, 4 dias. É um curso de 6 meses. Eu falei, é. tudo bem, Costa Neto, vamos ver, né? Eu acho que eu consigo. E foi legal, cara. Olha, me dava até cãibra, porque não tínhamos material. Nós tínhamos que bolar tudo, porque os alunos não eram de indústria. Os alunos eram açougueiro,
taxista, eu me lembrei até hoje, dona de casa. Cara, eles chamavam o meu nome de Cara, reloginho. é, E essa oportunidade que você me deu, eu tive que me reinventar, eu tive que aprender a me flexibilizar. E foi um marco na minha vida, porque eu ganhei uma coisa chamada didática. é, Porque como que eu vou falar de caldeira de vapor para uma dona de casa? Usando panela de pressão. E assim eu comecei a fazer isso e foi montando. Aí o Marcelo Coelho já me ajudou também, você já me ajudou para que eu saísse de uma sala totalmente teórica para ir para um laboratório. E aí o curso noturno ganhou uma notoriedade fantástica. Tanto é que foi para o Brasil todo aí, o pessoal começou a ter cursos noturnos de instrumentação de elétrica, e foi graças a você, a oportunidade que você me deu, que eu consegui desenvolver, consegui durante muito tempo, muitos anos, dar treinamento no Senai à noite. Isso me ajudou a evoluir tecnicamente, isso me ajudou a evoluir eh, como didaticamente. Enfim, cara, você não tem a ideia o que que aquele ato teu provocou no Reginaldo. Te agradeço de coração mesmo. Foi um convite fantástico, marcante na minha vida. legal, legal. Eu fico feliz que tudo tenha dado certo e que você tenha ajudou a construir sua carreira profissional, tá certo? Eu fico feliz aí. E é assim, Reginaldo, a gente não nasce, eu não nasci também professor, eu não nasci didata, a gente aprende, né? Eu fui aprendendo, recebi a oportunidade para me capacitar também, tá certo? Soube aproveitar, né? E melhorar aí na área da docência, né? Então, realmente, quando a gente gosta do que faz, a gente procura fazer bem feito. Esse aí é o cerne da questão, é gostar do que faz. Bom, Gostar do que faz. para encerrar a nosso bate-papo, eu vou deixar um minuto para Um suas minuto. considerações finais. Você pode falar o que você quiser. Enfim, é um tema livre. Fique à Tá, vontade. tá certo, Reginaldo. É assim, olha, é, não tem como, em primeiro lugar, a gente agradecer, tá certo? Na verdade, eu consegui construir minha carreira profissional, construir minha carreira, minha família toda, com base aí naquilo que eu é, desempenhei. Minha carreira profissional praticamente foi dentro do Senai, certo? Praticamente foi dentro do Senai. Inclusive, foi uma passagem muito curta, foi uma grande escola, mas uma passagem muito curta, né? Foi um grande trampolim para mim. Mas tive essa oportunidade, agradecendo a Deus, me abriu essas portas. Agradecer meu pai e a minha mãe também, que sempre me apoiaram lá atrás nos meus estudos, né? Agradecer aí aos mestres que eu tive, fantásticos mestres daquela época, né? Então, foram tantos mestres. Eu não vou citar o nome de nenhum aqui nesse momento Concordo. para não criar nenhuma injustiça, mas todos aqueles meus mestres ali, eu devo muito a eles. Então, agradeço muito aqueles que ainda estão aqui junto com a gente e que não estão mais. Agradecer também ao professor Deusdete, saudoso professor Deusdete, professor Antônio Carlos também, vou deixar os agradecimentos aí, tá certo? Que eles é que realmente impulsionaram todas essas coisas aí, com muita deles acreditaram e impulsionaram, tá certo? Então, se nós estamos aqui hoje, é porque aqueles dois fizeram Exatamente. muito lá atrás, né, Reginaldo? Então, é isso aí. Concordo E eu, plenamente. finalmente, eu vou te dar aí, agradecer mais uma vez a oportunidade que você abriu para mim, te parabenizar pelo teu trabalho, de querer perpetuar a instrumentação no Brasil e dar oportunidade para essa juventude que está entrando, consultar e ver como é que as coisas acontecem, tá certo? Então, parabéns aí pelo seu trabalho, tá? E estou à disposição aí no que estiver ao meu alcance para poder te apoiar, ok? Muito obrigado aí, Reginaldo. Boa sorte aí no teu trabalho. Pessoal, foi mais uma entrevista aí com mais um participante aí da instrumentação. Vocês viram que as coisas não são fáceis, né? Foram trabalhadas, foram suadas. O Costa Neto, ele foi bastante simplório quando ele falou que teve que estudar muito. Nossa,
Era um curso que tinha, às vezes, 5, 6 provas por dia. A gente tinha que estudar demais da conta, mas valeu a pena também para mim. Nossa, eu construí como o Costa Neto e todos os nossos amigos, nós construímos a nossa vida familiar, social, com o que nós aprendemos no Senai. É por isso que eu amo essa escola e é por isso que eu quero deixar uma lembrança do que esses homens, do que esses profissionais, esses pais de famílias fizeram para que hoje vocês novos, vocês estão chegando hoje, possam usufruir de um material didático abundante. Numa entrevista mais para frente, eu vou falar sobre uma experiência das empresas que nacionalizaram, porque os equipamentos eram todos importados. Eu participei dessa nacionalização de uma certa forma. Então, esse legado nosso, eu queria deixar registrado e vai ficar registrado, e vocês todos vão ter acesso a essa informação. Muito obrigado a todos que assistiram a gente até agora, e eu convido para as próximas entrevistas. Vai ter um pessoal muito legal. Costa Neto, para você, cara, de novo, Grande fica aqui abraço. um puta de um abração para você. E como eu falei, você foi muito importante na minha vida e você não sabia disso. É, Hoje eu tive a oportunidade de falar para você o legal. quanto Eu você agradeço. foi importante nessa passagem para mim. Legal. Eu acertei. Esse dia eu acertei em cheio. Valeu. Beijão para você, um beijão para todos. Até a próxima.